Meus queridos, meus amados irmãos, graça e paz a vós todos. Hoje, dia 14 ou 14, como queira, de novembro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, quase sempre neste horário, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Quero lhes trazer mais um entendimento acerca dessas verdades, da sã doutrina, dessa palavra que fora revelada a Paulo, o apóstolo da graça de Deus. E eu quero também aproveitar o ensejo, agradecer a cada novos inscritos no meu canal. Diariamente, 2, 3 pessoas estão se inscrevendo. Eu agradeço a vocês que compartilham, que divulgam e que incentivam as pessoas a se inscreverem. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu espero um dia poder conhecer pelo menos alguns de vocês pessoalmente, dar um abraço, quem sabe, em cada um de vocês. Querido, o tema de hoje é: que línguas são essas faladas pelos pentecostais e neo? Entenda por que você é enganado. Eu quero ler na Epístola de Paulo, capítulo 13, quando ele diz assim no versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Lógico que Paulo aqui, ele não está se referindo a essas línguas estranhas faladas dentro desse sistema religioso evangélico. Prosseguindo: e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Depois eu quero que você leia os 2, 3, 4, leia todos os demais versículos. Eu pergunto, será que os anjos têm um idioma próprio? Porque aquelas pessoas que dizem serem batizadas com o Espírito Santo, com evidência de línguas, elas dizem falarem a língua dos anjos. Se elas falam a língua dos anjos, elas estão com isso afirmando que os anjos têm uma língua própria ou um idioma próprio. Daí nós perguntamos, né? Como é isso? E eu quero tentar explicar para que você possa entender que muitos que lá ainda permanecem são enganados pela religião. Não é o nosso caso, porque o entendimento veio. Um dia nós fomos também enganados. Muitos de nós falamos um dia também nessa tal língua dos anjos. Achávamos nós que era realmente um batismo com evidências de línguas. Interessante, né, que nenhuma religião tradicional, seja lá as várias denominações que existem, eles nunca creram nesses ensinos de Atos dos Apóstolos, quando dizem que ali as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo nessa tal língua. Eles entenderam e entendem até hoje que ali eram idiomas. Mas em 1910, salvo engano, 2 europeus, vindo da Suécia, um chamado Gunnar Wingre e outro Daniel Berg, saíram direto da Europa para o Pará, lá em Belém. E lá os dois, com as suas respectivas famílias, se reuniram em casas, e dali nasceu esse movimento pentecostal, aspas, com batismo com o Espírito Santo e com a evidência de se falar em línguas. Aqui no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele estava usando ali de figuras de exagero. Porque, na verdade, o que ele queria expressar
é o amor, é a essência do amor. Porque uma vez que se valoriza tanto isso, quanto outras questões, não adianta, porque o que prevalece é o amor. É o amor que deve sempre estar em evidência. Então, que línguas dos anjos são essas que Paulo fala aqui? Seria línguas estranhas, línguas faladas como essas tais são faladas dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais? Esse aspas, idioma dos anjos, que os pregadores e os irmãos, quando estão motivados, levados pelas emoções, começam a falar nessas tais línguas? Seria esta língua que Paulo aqui está falando? Não, Paulo usa de figuras de linguagem, hipérbole, ou comunicação entre os seres espirituais no céu. Será que os anjos têm um idioma, como eu já perguntei? Como então eles falariam esse idioma? Querido, se todas as vezes que aconteceu, eles falavam na língua das pessoas. Vocês vão ver diversas referências bíblicas quando apareceram anjos. Eles falavam nas próprias línguas das pessoas e as pessoas entendiam. Assim como no dia do Pentecoste, quando Pedro ali, usado por uma autoridade de forma sobrenatural, ele mesmo não sabendo falar as línguas de todos quanto ali estavam, ele, através do poder sobrenatural, ele falou na língua de cada um que ali estava, para que eles pudessem entender. Quando menciona que seres humanos tiveram visões sobre anjos, esses homens compreenderam tudo em uma linguagem conhecida. Então, essa tal língua estranha, essa tal língua dos anjos, dito pelos religiosos neopentecostais e pentecostais, não é verdade. É mais um engano, é mais uma mentira para aprisionar os filhos de Deus dentro desses lugares. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e os números deles eram milhões, de milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. João viu e ouviu. João viu e ouviu. João compreendeu perfeitamente tudo que os anjos falavam. E não necessariamente João era, aspas, batizado com Espírito Santo, como ensinam, como este sistema religioso doutrinal ensina. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu me converti, no início, se buscava em vigílias, em montes, em consagrações, em reuniões de círculos de orações, esse tal batismo como Espírito Santo. Então, uma vez que João entendeu tudo quanto eles falavam, então eu quero te dizer que Paulo não estava aqui falando de línguas estranhas, que somente os anjos sabiam falar. Então, quando Paulo fala em língua dos anjos, na verdade, Paulo estava usando uma figura de linguagem. Ele queria dar ênfase naquilo que ele estava falando.
Ele queria passar para os seus ouvintes uma verdade, e verdade esta, que era fundamental para a vida cristã de cada um deles. Que o amor é a essência de tudo e de todas as coisas. Nós precisamos amar cada vez mais uns aos outros. Os mandamentos se resumiram em amar a Deus mais do que tudo e todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso que nós amamos os nossos irmãos que estão ainda aprisionados dentro dessas sinagogas. Por mais que eles nos adjetivam, nos chamam disso ou daquilo, nós o amamos. Nós não falamos deles, nem combatemos eles. Combatemos sim o sistema religioso doutrinal. Eu quero ler no livro dos Salmos, livro dos Salmos, capítulo 6, versículos de número 6. Salmo 6, versículo 6. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Estou cansado de chorar todas as noites. Será que o salmista aqui, realmente ele chorava ao ponto de derramar grandes quantidades de lágrimas, que a sua cama ficava toda molhada, ficava encharcada de lágrimas, de choro? Como ele diz aqui, que o seu choro encharca o travesseiro. Ele não estava de forma literal dizendo que estas coisas aconteciam. É uma figura de exagero, uma metáfora, uma hipérbole. Ele estava forçando para tentar passar aquilo que na verdade ele estava vivendo. Então Paulo também aqui estava usando uma figura de linguagem que é definido como retórica, que corresponde ao exagero com efeitos naquilo que se quer falar. E é o que estava em evidência ali. Não era a língua dos anjos. O que estava em evidência ali não era entregar o seu corpo para ser queimado, ou distribuir e repartir todos os dinheiros, toda a fortuna a quem quer que seja. Na verdade, o que Paulo estava dizendo, o que está evidente aqui é o amor. É o amor. Um outro exemplo corriqueiro e muito usado é que quando uma pessoa tem fome, então ela diz assim: estou morrendo de fome. Ao expressar assim, ela não quer dizer que isso seja verdade, que ela está de fato morrendo de fome, desfalecendo. Ela está exagerando para dar ênfase no que está dizendo. Caso essa comida não venha, naquele momento em que ela se expressa, ela não vai morrer, ela não vai perder a vida. É uma forma, é um exagero dessa pessoa dizer que ela, naquele momento, ela quer comer, ela está com fome. Então Paulo diz que ainda que eu tenha dinheiro para dar a quem quer que seja, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, sem amor de nada adiantaria esse conhecimento. Esse conhecimento iria apenas resultar em quê? Orgulho próprio. E o amor, que é a essência de tudo, que é algo mais importante na vida do ser humano, aonde ele estaria se caso se desse importância a essas coisas ditas
pelo apóstolo Paulo. Então, na verdade, Paulo aqui usa de um exagero para enfatizar o argumento daquilo que ele queria ensinar. Um outro texto é aquele de transportar montes de um lado para o outro. Tem pessoas que acreditam que pela sua fé ela é capaz de remover o monte de um lado para o outro lugar. Mas não é uma hipérbole. Hipérbole é a forma, a maneira de se dizer o tamanho da fé, o grau da fé, o que uma pessoa pode alcançar quando ela acredita, quando ela coloca sua fé em prática, como os justos vivem e andam por fé. Então Paulo ali, na verdade, o que é que ele estava querendo ensinar? O amor. Então ele utiliza dessa figura para dizer que sem o amor tudo se torna vazio. Sem o amor tudo se torna em vão. Então não adianta você que se diz ser pentecostal ou neopentecostal, você que utiliza desse falar em língua dos anjos, nessa língua estranha, para impressionar as pessoas. Muitas das vezes você se envaidece com isso e se coloca num patamar superior aos demais. Eu conheci dentro do sistema religioso evangélico muitos irmãos que ficavam tristes porque não haviam sido batizados com essa tal evidência de línguas. Eu conheci muitos, porque principalmente nas Assembleias de Deus, porque existiam outras igrejas pentecostais e depois futuramente vieram a surgir. As pessoas não podiam ser diáconos, não podiam ser presbítero, não poderia ter cargos enquanto não fosse batizado com Espírito Santo, com evidência de língua. Paulo está demonstrando que mesmo que ele ou alguém preenchesse todos os requisitos e a linguagem mais sublime, talvez fosse a dos anjos, talvez fosse isso que Paulo quisesse expressar ao usar língua dos anjos, porque a linguagem deles era uma linguagem sublime. Era comum os anjos aparecerem, era comum ouvir-se a voz dos anjos. Então Paulo disse, se você falasse essa língua dos anjos, nada disso teria valor. Então, Paulo utiliza língua dos anjos para expressar a grandeza do amor. Para expressar a grandeza do amor. Então, essa língua dos anjos, essa língua estranha, que se fala dentro desses movimentos pentecostais e movimentos neopentecostais, é mais um engano, é mais uma mentira do sistema doutrinal religioso evangélico, para impressionar as pessoas. Você que é daí, você que já foi de lá, você sabe o que acontece nesses movimentos de orações, nessas aspas vigílias, nesses cultos chamados pentecostais. Quase não se entende o que falam, porque um grita daqui, outro grita dali. É uma verdadeira bagunça dentro desses lugares. Quando você assiste uma reunião num movimento tradicional, você entende tudo, você compreende tudo, você vê um equilíbrio nas pessoas que ali estão. Mas no movimento pentecostal e neopentecostal, vocês percebem um verdadeiro desequilíbrio entre as pessoas, por causa dessas tais supostas línguas dos anjos que eles dizem falarem. E sustentam que naquele dia, no derramamento do Espírito sobre toda a carne, quando ali Pedro se pôs de pé e ali havia pessoas de várias nações, de vários lugares, que falavam idiomas, línguas naturais diferentes. Pedro falou, impulsionado pelo
sobrenatural de Deus, para que todos quanto ali estavam pudessem entender. Mas o movimento pentecostal e neopentecostal insiste em dizer que ali as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O movimento pentecostal surgiu bem depois dos tradicionais. Seriam os pentecostais mais inteligentes a nível de conhecimento do que os pentecostais? Seriam eles menos? Não. É porque ali está claro o texto. Línguas naturais, idiomas próprios, e não batismo com Espírito Santo nessa tal suposta língua dos anjos. Então, eu quero aqui concluir dizendo, será que os anjos têm um idioma próprio? Como é isso? A verdade é que fomos enganados durante muitos e muitos anos. Muitos continuam sendo enganados. Eles sabem que isso é um decoreba. Eles sabem que isso é da carne. Que ali não tem nada do Espírito. Não há nenhuma manifestação do Espírito. Então, dê um like, divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.